bem-vindo a mais uma edição do nosso programa A Voz do Recomeço. Hoje nós vamos recomeçar com a história de fé, de superação e de transformação, mas acima de tudo com o cuidado de Deus em cada detalhe. Hoje nós vamos receber Simone, que vai contar duas etapas da vida dela. Uma onde ela se transformou em uma chefe de cozinha e outra onde ela se transformou em uma atleta também. Então, fiquem à vontade para aprender, para se reinventar e se reencontrar aqui nesta tarde de hoje. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Eu gostaria que você começasse contando, assim, no início da sua infância, como foi o seu encontro com o lado da culinária primeiro. Sim. Bom, não tenho muitas referências, né, na adolescência. Não fui criada com mãe, então, tipo, não teve aquele ensinamento, né, que a gente geralmente é passado por uma mãe. E aí foi com meu pai e outras pessoas que eu convivia. Então, não sabia de muita coisa. Você vai fazendo ali de qualquer jeito, né? Como mais ou menos tem noção de ter o alimento. E porém falava que realmente nada era bom. Nada era bom. E aí o tempo foi passando. E eu vim trabalhar aqui em Aracaju. E aí, quando eu vim trabalhar aqui em Aracaju, fui me conectando, né, com pessoas que foi me ensinando. E então eu estava ali disposta a aprender. Então, trabalhei em algumas casas e, e aí elas me ensinavam e eu ia aprendendo. Demorou bastante, não foi fácil, né? O tempo foi passando e fui tomando gosto pela gastronomia e aí fui sempre falando. Um dia eu vou fazer a faculdade de gastronomia. Um dia eu vou fazer a faculdade de gastronomia. Mas e até não chegar esse dia, né? Eu ia fazendo e as pessoas foram gostando. E nesse que foi gostando, realmente se tornou a minha profissão, de ser cozinheira. Então hoje é algo que eu vejo que era um propósito, né? É um propósito de Deus de levar afetividade, saúde para as pessoas. Então, além de ser cozinheira, hoje eu sou personal chefe, que é ir até a casa do cliente cozinhar. E o fato de uma coisa ligar a outra, de ter me tornado corredora, então veio mais também essa questão do lado da comida bem saudável, né? Então fui aprendendo com nutricionistas também por ser acompanhada. Então isso trouxe esse cuidado de eu ver a alimentação com muito amor, com muito cuidado, que era uma forma que a alimentação também ela tem o poder, né, de curar nosso corpo, porque nosso corpo precisa, né, do alimento, de nutrientes, e é através da alimentação que eu vejo do quanto a gente tem que ter esse amor e esse olhar pela alimentação. Sem neurose, né? Sem julgamento, porque tem muito de dizer, nossa, não posso comer isso, ou então isso é muito gorduroso. Não, tudo é com equilíbrio, né? Eu aprendi muito com minha nutricionista, que eu sou acompanhada por ela, que tudo é um equilíbrio. Então, assim, realmente eu tenho esse olhar. E quando eu vou para casa dos meus clientes, a gente meio que brinca muito, né? Quando eles dizem assim, ah, mas você é atleta, não come tal coisa. Eu, como não? Como sim? Como sim? Porque, tipo assim, eu disse, ah, mas e eu posso, porque depois eu vou treinar muito. Então eu me permito a isso. Então a cozinha, né, hoje é uma paixão na minha vida e a profissão também, mas e veio disso, né, sem ter boas referências do passado. Qual foi a sua primeira dificuldade, assim, que você encontrou antes de você começar a se aperfeiçoar no ramo da culinária? Assim, houve algum obstáculo, alguma desmotivação que tivesse lhe esfriado, mas ao mesmo tempo tivesse lhe impulsionado para que você continuasse? Sim, de vir de uma realidade de escassez, né, na infância, não não tinha muito alimento,
né? Era assim, o básico mesmo. O arroz, o feijão e a farinha. E como se chamava a mistura, né? Que hoje a gente fala proteína. Isso. Então, e a mistura. Então era assim, bem escasso, sem frutas, sem verduras, né? E, e o que eu tenho, talvez, né, que tenha ficado no inconsciente para aprender a referência de meu pai, de falar que eu não sabia cozinhar. Então, assim, de uma pessoa que seria para você ter referência, foi de onde veio o lado negativo, né? De dizer, tipo, você não sabe cozinhar, o que faz não presta. E aquilo fica, né, ali na sua memória, talvez você não ativa ou não fica colocando aquilo, mas e aí o tempo vai passando e você vai tendo aquele impulso ali, vai se conectando com outras formas, né? Que aí foi quando vinha aqui e via o quanto era diferente, né? A realidade, então, dos lares, que tinha realmente outras coisas. E aí, quando eu tive novos aprendizados, então, aí foi onde veio a paixão de ver, nossa, tem isso, né? Tem frutas, tem verduras. E aí você tinha a forma de aprender, então, e realmente foi deslanchando. Amém. Olhando para o lado espiritual, de uma certa forma, uma coisa que afetou, mas ao mesmo tempo que serviu para lhe estimular. E Deus tem muito disso, né? Muitas vezes Ele usa até pessoas que são próximos a nós, para que, de uma certa forma, cause uma ferida, mas essa ferida é uma ferida que vai lhe promover, Sim. né? Que vai fazer você evoluir, que vai fazer você mudar de nível, que foi no caso que aconteceu com você. Sim. Né? Eu vejo muito disso, realmente, quando a gente tem essa conexão de ter passado, né, por situações e que hoje você vê, nossa, tipo assim, eu vivenciei aquilo e agora estou aqui. Então, foi geralmente realmente é como se é para ser um impulso, né, de você ter passado pelaquela situação, não ficar remoendo, como se diz, né, essa ferida de dizer, mas eu não tive isso, não. Pelo contrário, você vai ter vivenciado aquela escassez, mas vai ser o pontapé para que você realmente tenha foco de vencer, de não ficar naquela situação. Que é um ponto-chave, assim, para a gente até debater, porque geralmente não são todas as pessoas que conseguem superar, né? Muitas pessoas, elas ficam com aquela frustração e elas carregam para toda a vida, né? Então, não é todo mundo que recebe uma crítica e consegue passar por ela e evoluir. Isso. Tem pessoas que, infelizmente, acabam ficando estagnadas, né? Quando acontece algo desse tipo, ou até mesmo pior. Então, assim, a presença do Senhor, de uma certa forma, ou até 100%, digamos assim, é o que nos ajuda para que a gente venha cumprir aquele propósito que Ele escolheu para nossas vidas. Deus, Ele já tinha esse propósito, né? Você já tinha esse dom escondido e Ele só fez aflorar para que você viesse aprimorar Ele e exercer no dia de hoje. Sim. E eu vejo que é uma forma de geralmente aquelas pessoas que tinha realmente também, né, do passado já, de ter vivenciado aquilo e viver sempre na escassez, mas ver que pessoas da mesma família, elas tiveram, elevou o nível, né, de uma forma diferente, e aí ela conseguir ver realmente o quanto Deus é poderoso e de dizer, nossa, como fulana evoluiu, como que ela chegou nesse patamar, né, como que ela conseguiu e conquistou tantas coisas. Então, assim, Deus, ele tem os meios dele, né, de transformar vidas, né, de lugares obscuros, de situações muitas das vezes bem devastadas, mas ele vai sempre usar ali, né, alguém, algo para realmente mostrar o poder que ele tem. E eu vejo, né, na minha família, tem alguns realmente que busca a presença do Senhor, que vive na dependência do Senhor, e que a gente tem sido o meio
de levar o evangelho para a nossa família, para quem realmente ainda não faz parte, né, de congregar, de buscar, de servir a Deus como nós. E nós tem sido essa ponte para estar intervindo, né, e estar mostrando como Deus é maravilhoso na vida dessas pessoas. Amém. E como veio a sua convenção através de Cristo? Veio justamente através dos seus dons culinários? Como foi que você se encontrou com Cristo? Quem foi que lhe apresentou? Isso, eu trabalhava, eu tinha 16 anos, trabalhava em uma casa aqui em Aracaju e ela me convidou para ir. Eu cuidava do filho dela, era babá nesse período, e ela me convidou para ir à igreja com ela. E eu fui, e desse dia que eu fui com ela, não deixei de ir mais, né? Até então, eu conhecia de ir lá no interior quando eu morava, ia para a igreja católica, né? Tipo, não tinha conhecimento, e é como nossos pais, né? Quando leva, a gente vai, só obedece aos pais. Mas quando vim morar aqui em Aracaju, eu tive recebi esse convite, né? De Isabel, e desde então eu não deixei mais. E aí foi passando o tempo, sempre ia para a igreja, né? E aí sempre tinha o apelo. Então, depois de alguns anos que eu já frequentava a igreja, foi que eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei e me batizei, como diz, né? O primeiro amor, você vive uma transformação, porque você não quer mais viver aquela situação que você vivia em festas mundanas, que eu bebia, vivia em festas mundanas. Então, aquilo eu não queria mais. As roupas também, eram roupas muitas das vezes depravadas, né? Mas aquilo, com o passar do tempo, foi mudando. Eu sempre indo para a igreja, aí ouvia a palavra, e aí comecei a ser obediente, na verdade, o que a palavra nos ensina, né? E aí comecei a fazer parte da obra também, que a minha o servir foi cuidar de crianças. Eu fui tia durante 7 anos na salinha. E aí o tempo foi passando, depois eu mudei, né, de local, mas a mesma congregação. Hoje sou diaconisa e diretora da escola bíblica, então, tipo assim, foi evoluindo, né, na verdade. E quando eu era tia e me tornei mãe, meio que aquilo eu buscava para ser uma forma de dizer, vai me ajudar. Eu convivendo com crianças, cuidando de crianças, era meio que até isso, né, para quando eu me tornei mãe. Mas vivendo ali o cuidado do Senhor o tempo todo em minha vida, né, porque aí no decorrer desse período, né, quando a gente vai sendo obediente, frequentando ali a igreja, muitas coisas acontecem. E você às vezes se sente perdida ou diz, por que isso está acontecendo em minha vida? Por que isso? Mas aí você busca uma força que é maior do que você, que você, em palavras a gente não consegue explicar essa força grandiosa, tantas coisas que consigo fazer, e muitas das vezes as pessoas me perguntam, como assim, Simone? Como que você consegue fazer tudo isso? Tipo assim, tão pouco tempo alguma coisa. E aí eu sei, sempre eu tô falando, isso não é sobre mim, mas é sobre ele. Então ele me usa com um propósito, né, enquanto estiver aqui, de realmente fazer tantas coisas como pessoa, como humana. Mas eu saber que essa força, ontem mesmo eu estava dizendo, que essa força não é minha, ela é de Jesus. Então, quando alguém me comenta ou que diz, eu queria ter essa sua motivação, eu queria ter essa inspiração que você faz todos os dias. E eu comigo digo, Senhor, está se cumprindo o propósito que o Senhor tem na minha vida, que é de inspirar pessoas, né? Que é de realmente viver fazendo coisas que outras pessoas dizem bem assim, como assim? Como é que ela consegue fazer tanta coisa, né? Eu tenho uma amiga minha, ela tá morando em Portugal, e aí ela brinca comigo e diz, senhora, seu dia tem 100 horas? Porque não é possível. Quando eu acordo, mulher, você já mostrou que já fez tanta coisa e eu ainda tô acordando.
E aí eu digo, não, amiga, isso é disciplina, né? Você saber ter prioridades em sua vida, porque hoje eu falo muito, Jéssica. A questão é, as pessoas elas conseguem fazer muitas coisas, só que existe uma questão de prioridades. Então, quando você vai priorizar o que para você é importante, as demais coisas vão fluir. Então, a minha prioridade hoje, quando me perguntam, é a busca, né, da palavra, do ensinamento, o conhecimento da palavra de Deus. Eu acordo às 4 horas da manhã e faço meu devocional. Então, depois dali, eu me sinto preenchida, fortalecida, para dar conta das demais coisas. E aí o dia rende, viu? Rende porque eu faço é coisa. Jesus vai Então, multiplicando, né? muito, demais. Então eu vejo que quando eu tenho essa conexão, né? Essa minha prioridade, as demais coisas fluem. Então, assim, não existe segredo, não existe fórmula mágica. Existe prioridades. E a minha Disciplina, que é o prioridade principal, né? é a busca pela palavra de Deus todos os dias na minha vida. Todos os dias. Como foi esse seu processo de ser mãe? O que você já adquiriu também através do seu trabalho como chefe? Assim, quais foram as conquistas que você já conseguiu almejar? Nossa, muitas, né? Porque quando você transmite amor através do que você faz, né? As coisas fluem. Então, você conhece pessoas que nunca imaginaria conhecer, lugares, né? Porque eu amo viajar e já fui para alguns países. E recentemente eu estive em São Paulo. E eu lembro que há uns 3 anos atrás eu falo para uma pessoa que eu conversava, a gente sempre falava de restaurantes finos, não sei o que, e eu disse bem assim, no dia que eu for em São Paulo, eu vou no restaurante de um chefe bem renomado, que eu sou fã, do MasterChef. E aí foi incrível, porque recentemente eu tive nessa. São coisas que você fala, e aí meio que esquece, fica lá então no inconsciente, né? E aí teve a oportunidade de eu ir a São Paulo e quando eu estava lá, tipo no último dia, que no outro dia já vinha embora, quando foi numa tarde, eu disse bem assim, como assim? Veio aquele estalo. Quando eu fui para São Paulo, não lembrava disso que eu tinha falado. E quando foi no final da tarde, eu lembrei, eu disse, eu tô em um dos melhores bairros renomados de São Paulo. Então aqui pode ter o restaurante que eu sonhei um dia conhecer. E foi incrível, porque as meninas que estavam comigo topou esse sonho, né? Esse desejo de ir até esse restaurante e a gente fomos à noite. Entramos em contato, fez o agendamento que tinha que marcar e fomos. E aí quando a gente estava lá jantando e tudo, aí foi uma pessoa e disse bem assim, ela disse, por que você não tinha... Eu sabia que ele não ia estar, né? Um domingo à noite, o dono não ia estar no restaurante, mas ia estar outro chefe. E aí ela disse, por que você não tira foto com a equipe dele? Pra você ter de lembrança, né? E aí a gente conversou com o garçom que nos atendeu, foi muito educado, foi lá, falou com o chefe, e aí de prontidão, ele disse bem assim, agora não que tá em movimento, peça pra ela aguardar um pouco. E até então a gente pensou que ia ser só uma foto. E acabamos de jantar, fechamos a conta e ficamos esperando ali um pouquinho. Daqui a pouco ele pediu para que a gente entrasse. Nos entregou as touquinhas e aí simplesmente ele deu uma aula mostrando todo o processo que era da cozinha. Nossa, foi incrível, foi algo que assim realmente ficou marcado de eu dizer como assim, era só uma foto, mas Deus faz infinitamente mais. E aí eu conheci toda, então assim, é um sonho, né, para quem é cozinheira, que só via por televisão, né, uma cozinha daquela e você dizer bem assim, como assim, hoje eu estou nessa cozinha, tô vendo como que é feito todo o preparo, ele ainda tão educado, nos deu para provar de uma sobremesa incrível, né, que também saía na casa, então assim, foi algo de eu ver ali o mover, né, e o agir de Deus em coisas que você não espera e como
tanto se fala que diz, os de repente de Deus. Verdade. E nesse dia aconteceu essa realização. Você já se sentiu assim inspirada por Deus para criar um prato assim específico com a sua identidade, aonde você pôde sentir que realmente foi Deus que lhe coordenou para que você viesse desenvolver esse prato? Talvez eu não diga assim, um prato ou uma receita, mas são várias coisas, né? Pelo fato, tipo assim, uma das coisas que eu vejo o cuidar de Deus, de me dando ideias, foi minha logomarca, né? Que eu criei minha logo de comidas saudáveis. E nisso, eu fui fazendo coisas. Então, tipo assim, eu já fiz brigadeiros saudáveis de biomassa, né? Que é algo que não se é tão consumido no dia a dia, né? Às vezes é mais pessoas que buscam ali realmente uma alimentação muito saudável. Aí eu fiz nesse período, saiu bastante. E é tanto que eu lembro, né? Eu trabalhava em uma casa e aí essa pessoa, ela super me apoiou, né? Eu até fazia lá por um período, eu cheguei a fazer e aí depois foram tendo muitas encomendas. E aí vem aquelas coisas que vai dizer, opa, vamos dar uma mudada aqui para ver como é que vai reagir. E aí teve choro, que eu fiz nesse período, aí depois dei uma parada, mas aí depois eu já vim com uma nova receita também, que é um brownie fitness, que, nossa, minhas clientes amam. E a partir daí eu já não podia produzir mais nesse local que eu estava trabalhando. E aí ela foi e disse bem assim, mas você é incrível, você não vai parar porque você tem um espírito de empreendedora, né? E ali no momento vem aquela coisa que você se sente, como assim eu tô fazendo isso, não sei o que, mas meu público é essa área, né? Que é uma área nobre e tudo. Então, assim, vai ter sempre algumas coisas, né, que é para você rever, opa, como assim, Senhor? Me mostra uma direção, né? Então, eu tenho essas criações minhas do lado da comida saudável. Tenho esse espírito empreendedora que eu amo demais, mas assim, e hoje em dia é a comida, né, que eu foco mais. Tem os lanches e tudo, mas o foco mesmo é a comida. E eu tenho o sonho, o objetivo de ter uma empresa, né, um restaurante de comidas saudáveis, ou na verdade também o outro lado, que eu amo muito a comida sofisticada, né? Eu tenho tipo meio que os dois lados sempre, porque eu faço, realmente eu pratico no dia a dia tanto a comida bem saudável quanto pratos refinados, porque eu faço jantares, né, na casa das pessoas também, almoços mais finos. Realmente eu tenho esses dois lados da gastronomia. Então, assim, meio que às vezes fica ali na dúvida, opa, se for para focar vai ser nesse mesmo ou nesse daqui. Então fica essa dúvida, mas Deus sempre realmente, né, me inspirando a colocar muito amor, a me conectar com pessoas, porque quando você trabalha com alimento, você ali está se conectando com vidas, né? Pessoas que vão comer aquele alimento. Então, não é só um alimento físico, um alimento espiritual, um alimento da alma, né? Também. Porque assim, o alimento ele faz a reunião das pessoas, né? Sim. É um momento onde as pessoas conseguem realmente estar ali unidas para poder conversar, para poder, né, se harmonizar. A comida ela tem, né, esse fator de unir as pessoas realmente, né? Sim, poder. E nisso eu vejo, e aí Deus vai conectando as coisas, né? Quando a gente para pensar, assim, você me fazendo essa pergunta. Então, o alimento, para mim, eu vejo o quanto Deus me deu esse talento, né? É um talento que eu coloco em prática ali de ser minha profissão. E para juntar e unir pessoas e transformar. Hoje eu tenho sido mentora de mulheres. E o que Deus colocou em meu coração, o sonho, né, que eu realizei, que era de ter uma mesa muito bonita. Ainda não, eu falo sempre, mas eu disse bem assim, opa, eu vou lhe ensinar como você vai começar primeiro. Deus colocou no meu coração que eu queria ter
uma mesa. E essa mesa era para reunir minha família, que eu não tive isso na infância, né? De me reunir, eu não fui criada com minha mãe, nem meus irmãos. Então, tem uns 3 anos que Deus colocou esse sonho no meu coração. Quando eu concluísse minha casa, eu comprasse essa mesa. Hoje eu tenho, ainda não é a mesa dos sonhos. Eu digo que não é a mesa porque ainda não é realmente a que eu tenho idealizada na minha mente. Mas eu comprei aqui, o Senhor me permitiu, disse bem assim, você vai começar com essa. Comece primeiro e depois eu vou te mostrar as demais coisas. E quando eu comprei, ficou muito que eu queria fazer essa mentoria Experiência do Lar, que tudo tem a ver com a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra, de princípios do Senhor. E quando eu comprei a mesa, o que veio foi, o nome que você vai dar vai ser Mulheres em Volta da Mesa. E isso eu concretizei, eu realizei, né, na verdade, esse sonho de ver mulheres em volta da mesa e eu poder ali estar unindo e transbordando duas verdades, que é a palavra do Senhor e a alimentação. E de uma certa forma você traz o resgate para os lares através dessa mentoria de mulheres, né? Do sentar na mesa, do servir ao marido, do servir aos filhos, que Sim. muitas vezes se perde, né? Muito. Na correria do dia a dia. E garanto que você também tenha conseguido salvar muitos casamentos, né? Também. Porque tem mulheres que infelizmente não sabem cozinhar bem, Sim. né? E de uma certa forma também ajudou bastante, né? Para poder ela oferecer algo diferente na casa dela, para os filhos, para o marido, porque é uma sementezinha pequenininha, mas que germinou em um lar, que fez uma transformação, né? Com certeza isso é poderoso, né? Quando vai se olhar realmente ali o poder que traz de estar a união, né? Em volta à mesa, na palavra, trazendo para a Bíblia, o Senhor deu, né, toda a ordenância de como que ia ser construída, porque fala da mesa, né, e do poder que ela traz, porque é comunhão, é unidade, né, é ali onde grandes coisas acontecem, né, porque tudo, quando vai se voltar de teu olhar, muitas das vezes é na mesa, através da mesa que as pessoas estão reunidas, que sai conversas, né, sai grandes encontros. Então isso é poderoso demais e realmente tem sido um resgate, né, na nossa cultura, que tanto tem se perdido, que as famílias não conseguem mais estar em volta da mesa com seus familiares, com amigos. E quando se reúnem, ficam despercebidos, né? Muitas vezes com o celular na mão, né? Isso mesmo. Acaba tirando o foco. E mulheres que têm realmente, né, feito essa mentoria, elas têm resgatado, porque vê o quanto é importante, o quanto é tão gostoso aquele momento ali, de você poder olhar no olho, né, um do outro, conversando, trocando ideias, experiências, comendo algo, porque sempre vai ter algo ali para você estar degustando. Então isso é incrível, eu tenho realmente me realizado nesse propósito que Deus colocou no meu coração. E a alimentação, ela trouxe um outro propósito também na sua vida, né? Na sua vida pessoal, de transformação, na sua vida física, né? Sim. Então, eu queria que você contasse como foi esse seu processo, né? Da infância para os dias de hoje, que lhe transformou em uma corredora também. Sim. Então, a alimentação, ela tem um papel fundamental, né, dessa transformação. Eu já fui obesa, né? Bem acima do peso. E há 10 anos atrás eu me conectei com o esporte. E aí não tem como, eu falo sempre, é um combo, né? Vai ter que ter essa junção, a alimentação e a prática da atividade física. E aí comecei, eu lembro muito, né? Até hoje eu ri quando falo, mas e que realmente tem que ser uma transformação de mentalidade. Quando a primeira vez eu tive contato com a nutricionista, que ela me passou o plano alimentar, e aí você não tem
quando você não tem, né, um contato, não convive com pessoas, você não tem noção de nada. Aí você vai, ela vai fazer a sua pesagem, vai tirar suas medidas, vai te mostrar tudo ali como que é, vai dizer o que ali é bom, o que precisa ser mudado. Ok, você entende aquilo. E aí passa o plano alimentar. Quando ela me enviou o plano alimentar, eu comecei a ler. Aí beleza, até então você tá lendo e aí não tem noção de nada. E aí é pra pesar a comida. Aí você já diz assim, como assim, pesar a comida? Nunca vi isso, pesar a comida. E aí tem as quantidades, nossa. Aí a primeira vez que eu pesei, eu lembro como hoje. Tipo, foi o purê que dizia 80 gramas de purê. Quando eu peguei a colher, que peguei uma quantidade na colher e coloquei no prato, aí já deu 100 e pouco. Eu, como assim? Isso daqui, uma colher de purê já tem 100 e pouco e ela disse que só é 80 gramas. Não, eu não vou comer só isso não. Vou comer só isso não. E aí eu dizia bem assim, eu não matei meu pai e minha mãe. A ignorância, né? Eu falo sempre hoje. Quanta ignorância que a gente tinha. E aí o tempo foi passando, mas fui ali, né? Equilibrando, tentando. Um dia eu fazia certo, outro dia não. E dizia, não, hoje estou a fim de comer nada disso. Muita salada ou alguma coisa tipo grelhada, nada. Mas aí o tempo foi passando e você vai se cobrando, vai vendo melhoras também na sua saúde, né? E o tempo foi passando, foi passando. E eu fui evoluindo na corrida, né? Ia para uma prova, ia pro pódio. Aí, ó, esse negócio tá bom aqui, tá dando resultado. Então, comendo assim certinho. Porque você precisa ficar mais leve e tudo. E aí foi. E nisso, foi passando o tempo. E eu sempre tentando estar nesse equilíbrio, mas não era tão certo ainda de realmente ver uma mudança total, né? Depois, eu tive outra nutricionista. Aí foi onde veio a virada de chave da minha mente. Talvez por ela ser também do esporte, né? Uma pessoa assim muito humana, de trazer leveza ali naquele trabalho dela, realmente. Perguntar o que é que você quer, qual é o objetivo. Então, nossa, é tanto que eu falo diariamente, né? Eu sou apaixonada pela minha nutricionista, tem uns 5 anos que eu tô com ela, amo demais a Andrea. E aí veio, então, tipo assim, aí tem uns 3 anos ou 4 que eu me dediquei a ser corredora de alta performance. E aí o bicho pega, como eu falo. Pega porque exige muita disciplina, né? Muita disciplina mesmo, com os treinos e com a alimentação. E aí precisa de suplementação também. Só que você tendo toda uma orientação dos profissionais, não é um peso, é uma leveza. E aí eu vejo que através do esporte, da alimentação, se torna, como a gente vê sempre, Deus vai fazendo ali a transformação e dizer bem assim, você vai ser exemplo para seu trabalho. Porque é uma forma de que tudo isso que eu faço, né, para mim mesma, para ter saúde, para ter longevidade, que é o que eu vejo para minha vida quando eu faço essas coisas, tendo disciplina, também ainda é uma forma de eu divulgar e de apresentar o meu trabalho, né, através do meu próprio exemplo, de estar no dia a dia ali, comendo realmente uma alimentação saudável, praticando atividade física e com isso tendo e vivendo, né, saúde, disposição, conhecendo lugares, pessoas que você se conecta, que aí sempre que já tá ali naquela mesma vibe que você, então vão trocando experiências e diz, ó, isso daqui eu posso ensinar, isso daqui eu posso aprender, e aí vai tendo essa troca de experiência, então é incrível. E assim, no lado espiritual, você conseguiu já transformar através do seu processo a vida de alguém que também já enfrentou assim obesidade? Porque a obesidade, ela não é só a questão física, Não. né? Ela é a questão psicológica, que é o fator principal. É tanto que a gente vê aí quando as pessoas elas vão fazer um trabalho de emagrecimento com pessoas que estão
acima do peso, elas primeiro trabalham lá do psicológico. E é tanto que tem pessoas que muitas vezes fazem redução de estômago e elas têm que ter um acompanhamento psicológico justamente para que ela venha dar continuidade, né, no tratamento, né, na perca do peso, porque você está por um período acostumado a se enxergar fisicamente de uma forma, de repente você começa a ver as mudanças do seu corpo e até que ele se adeque àquilo que você almeja alcançar fisicamente, tem todo um processo e tem toda uma mudança, né, que você vai vendo, muitas vezes se frustrando, Sim. antes de chegar ao objetivo final, Sim. né? Então, assim, há um processo também de cura, né, psicológica, Muito. espiritual, para que a pessoa ela consiga enfrentar até o final esse objetivo. Sim. Então, quando vai ter várias demandas, né, nesse processo. Quando você passa por esse processo de realmente, se você tá muito acima do peso, e aí você vai passar por vários profissionais. E aí realmente tem que ter um acompanhamento, né? E aí é onde você falou a questão do psicológico, que é um dos principais fatores que vão ser trabalhados, porque tudo como é pela ciência, né? A ciência explica, traz os estudos, que tudo está na nossa mente. Então, quando você vai trabalhar o seu psicológico, né, de que é capaz, do que realmente precisa ser feito, e que aí tem dias que o seu corpo, né, emite sinais de que você está com dor, que está com fadiga, que não consegue, ou que não quer comer aquele determinado alimento, e aí existem as válvulas de escape, né? Tem pessoas que vai se conectar dessa forma ao esporte e aí só vai quer viver aquilo. Tem outras pessoas que vai buscar o mundo, o lado espiritual, realmente, de buscar muito da presença de Deus, de usar a fé, né, de dizer eu sou capaz, eu consigo. E aí ela vai buscar pessoas para ajudar, né, nesse processo que ela esteja aí no decorrer de realmente ter uma perda de peso para ter. E aí ela tem que ter um objetivo para focar, tipo dizer bem assim, o que eu quero para minha vida? É uma qualidade de vida, viver com saúde, poder cuidar de meus filhos, né? Se é uma mulher que queira ser mãe ou que já é mãe, viver com minha família, poder ir para os lugares sem dificuldade. Então, assim, você primeiro, né, quando começar a identificar, você vai identificar, precisa perder peso, ok. Aí vai buscar ajuda de profissionais, né? Então, os profissionais vão te dar ali o meio de tudo que se precisa, se vai ter intervenção médica e tudo mais. Só que ali, consigo mesmo, você já vai ter uma briga interna, né? Uma briga interna de várias coisas que vai passando em sua mente, mas que é capaz, né? Todo ser humano, ele é capaz, tem que buscar ajuda de profissionais, você não pode estar sozinho para que não faça, né, coisas erradas, ser bem pior. Então eu vejo Ao invés muito de trazer benefícios, trazer prejuízo, malefícios, né? Isso mesmo. Então, assim, precisa se conectar com pessoas, tem que buscar ajuda. Eu busquei, né, quando eu estava nesse período de estar acima do peso, então eu tive pessoas que me ajudaram, que me orientaram nesse processo. Eu queria muito, quis muito e tive a ajuda de pessoas que acreditaram em mim e dizer que eu era capaz. Entendi. E qual foi, assim, um dos principais fatores que lhe levou o interesse da perca do peso, da mudança da sua alimentação e tudo mais? Houve algo assim que lhe afetou ou psicologicamente ou fisicamente, que fez você girar a chave de dizer, não, a partir de hoje eu vou fazer essa mudança por mim mesma ou por algo que você passou, alguma situação? Isso, eu não me sentia bem quando colocava certas roupas, né? Então, se eu olhava no espelho e via ali feia, né, a roupa muito colada e aquilo não me sentia bem. E hoje, olhando, e aí quando você faz uma comparação de fotos, né? Eu sou muito apaixonada por fotografia, que ela tem esse poder de impactar, né? Isso. De dizer bem assim, como assim? Eu era desse jeito? E hoje, tipo assim, eu tô assim, e aí você vê que bem melhor, né? Porque eu tenho umas fotos, nossa, tipo, quando eu tinha 15, 16 anos, a pele
toda cheia de espinha. Meu Deus, e as pessoas diziam assim, minha filha, você aqui era uma velha e hoje você tá jovem. Quando eu era jovem, é que tava velha. É incrível, então eu tenho essas fotos, né, para recordar e ver a transformação que eu tive na minha vida. E aí, quando você muda, eu falo sempre, quando eu me conecto com pessoas. E sempre tô relembrando, às vezes, né, nos meus stories, para as pessoas verem. Porque quando você olha para mim hoje, você tá vendo, tipo assim, aqui é essa mulher. E eu já fui outra pessoa, né, em termos do físico. E não muda só o físico. Quando você tem uma transformação física, vai mudar todo a autoestima. Eu já passei por um período assim, onde depois do meu segundo filho, porque eu sempre fui muito magra, na adolescência eu pesava 49 quilos. Nossa! Vestia 36, 38, Ave Maria, quando eu vestia 38 eu já estava no auge da minha gordurinha. Né? E aí eu me recordo de uma foto que eu vi que eu estava de fundo, minha tia tirou a foto do neto dela, e eu tava no fundo, sentada num banco, menina gorda, com minha barriga dobrada. E assim, eu não tava me enxergando do jeito que eu estava, mas eu já tava vestindo 44. Você de 36 ir pra 44. Nossa! E quando eu vi essa foto, menina, foi um estralar, assim, eu digo, não é possível. Aí comecei, eu mesma, né, a tentar perder o peso e tudo mais. E graças a Deus eu consegui ir perdendo, né? Sim. Depois, no meu terceiro filho, também eu tive um ganho de peso, mas agora, graças a Deus, também eu já consegui diminuir. E hoje, assim, o que me leva mais a manter o meu peso não é só a aparência física, é principalmente a saúde, porque, como sempre eu fui magra, quando você eleva um pouco o seu peso, o corpo ele começa logo a cobrar. Sim. Você já se sente diferente, né? Muito. Você só sente uma sobrecarga no seu corpo, a sua respiração muda, o seu desempenho, tudo muda. Tudo muda. Então, hoje, assim, não é só questão de estética, porque a gente gosta de se sentir, mulher, né? A gente mais tem bonita, a questão da autoestima, né? Mas principalmente por conta da saúde. Da saúde, né? Sim. Então, que conselho, pela experiência que você viveu, você daria para aquelas mulheres que estão acima do peso, que querem dar um passo para poder conseguir alcançar o objetivo de ter um corpo não mais bonito, digamos assim, mas mais saudável, né? Isso. Que é o principal. Isso. Porque hoje em dia a estética ela cobra muito da gente, as redes sociais cobram muito, principalmente da mulher, de um corpo bonito, de você estar magra, de você estar com o cabelo da moda e tudo mais. E muitas vezes é frustrante para aquelas que não conseguem alcançar esse objetivo. Sim. Né? Porque primeiro a gente tem que se amar, se aceitar do jeito que nós somos. Sim. Mas, independente disso, nós temos que buscar melhoras, né? A gente tem que buscar sempre estar se cuidando, se renovando, se automotivando, independente de qualquer coisa. Sim. Então, qual conselho você daria para que essas pessoas elas pudessem ter a coragem de dar o primeiro passo? Um dos fatores, Jéssica, que é muito importante as mulheres terem consciência do corpo. Nosso corpo ele dá sinais. E hoje, né, por ser acompanhada e por sempre estar vendo tantas entrevistas, né, falando de saúde, e nós mulheres tem essa gama de tipo assim, de quando se é mãe, então a gente tem questão hormonal, e hoje tem sido se falado muito, né, o Fantástico ele tá trazendo uma reportagem incrível sobre a menopausa. Então, muitas mulheres, elas não conhecem seu próprio corpo, os sinais que eles vão dando. E com isso vem a frustração, de tipo assim, tá acima do peso, tenta emagrecer e não consegue. E aí não é que ela não é capaz, né, de não emagrecer, é que por trás disso, dessa ganha de peso, tem todo um outro processo, então, que ela não se conhece ainda. Então, primeiro é importante, né, se ela realmente está ali buscando uma qualidade de vida e ver que não está tendo uma melhora, alguma coisa está errado. Ok, então, aí, tipo, descobriu isso, né, se conectou com isso, tem que buscar ajuda. O que eu posso fazer, né? Qual é o profissional que pode me ajudar nessa área?
Então, isso é importante. Eu tenho amigas, né, no dia a dia que a gente tem conversado, que está passando pelo processo da menopausa, tenho minha tia. Então, tudo isso para mim traz um alerta, né? Delas me relatarem o que está passando, o que acontece, e com isso a gente ter essa consciência de dizer, ó, precisa fazer isso. Quais são os pontos que ajudam, né, a melhorar? Uma das coisas que se fala nessa reportagem é a atividade física. Então eu digo, opa, já estou no caminho. A alimentação é outro ponto muito chave, né, de ter tem alimentos que você tem que retirar se você realmente quer viver uma vida com uma qualidade de vida melhor, né? Não é de dizer que você vai se esquivar, né, de tudo, não. Mas se você busca, opa, eu quero saúde, eu quero viver melhor, então eu vou me sacrificar e tirar isso, já que realmente ele não me traz benefícios, pelo contrário, malefícios. Então, assim, tem que identificar esses pontos, né, e consegue, porque muitas mulheres que hoje têm vários problemas de saúde, a base é a alimentação. E quando elas têm a orientação de um profissional e seguem, elas conseguem viver bem. Eu tenho mesmo uma amiga e ela mostra sempre, né, até uma influência, porque ela mostra ali a rotina dela do dia a dia. Ela tem endometriose, né, e como é uma doença inflamatória no corpo, então realmente muitos alimentos que têm o processo inflamatório ela não consome para que tenha uma qualidade de vida melhor. Então isso é importante. Eu acho que essa é a dificuldade maior do ser humano, né? Isso. Ele se abster daquilo que ele não pode, né? Isso. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem, né? Sim. O psicológico dela não destrava para que ela venha evoluir com relação a isso, né? E quando aí também tem aquela coisa, né? Tipo, até então você tem esse bloqueio, que na verdade é um bloqueio, né, na nossa mente. Mas e quando você se permite, mesmo com toda dificuldade, a tentar, você vai começar a ver, a ter ganhos com isso. E aí você vai equilibrando, vai ser igual uma balança, né? Opa, ó, se eu não comer isso, eu consigo ficar assim, eu consigo ter um sono melhor aqui. Então, eu vou fazer esse sacrifício, porque eu quero isso daqui. Então, vai ali, sempre vivendo em equilíbrio. Não tem como não ser isso, é uma balança. Simone, voltando para o lado espiritual, se você hoje pudesse deixar uma mensagem ou fazer uma retrospectiva assim de toda a sua vida, do que Deus construiu com você do seu lado, do início até o dia de hoje, qual seriam os pontos chaves, qual seria os principais agradecimentos que você faria a Deus, qual seria assim o principal momento que você realmente disse, não, a partir de hoje eu me reencontrei, eu tenho uma vida espiritual renovada, eu tenho uma vida diferente, Deus ele mudou minha vida, como a sua trajetória de história do início até o dia de hoje, assim, o que você tem para testemunhar no seu lado espiritual, sobre tudo que Deus ele fez na sua vida, do início até o dia de hoje. Amém. A vida é um milagre, né? Então, assim, estar viva e viver o propósito que Deus tem colocado no meu coração, ver que eu sou a menina dos olhos de Deus, né? E desde quando eu me conectei com a palavra do Senhor, vivendo ali sobre a graça, né? Então, assim, eu sempre que posso, né, que me conecto com pessoas, eu levo a mensagem, né? E Deus, ele diz na palavra dele que nem sempre precisa ser com palavras, mas o nosso testemunho do dia a dia, né, a vivência. Então, assim, você ser uma pessoa que tem um legado, né, que deixa um legado na vida das pessoas, que seu dia a dia ali é de conversar com a pessoa e passar uma mensagem de paz, de você ser uma pessoa que chega num ambiente e as pessoas sentem paz, de dizer, nossa, aquela pessoa tem algo diferente. Então, assim,
eu tenho, né, ouvido isso das pessoas, então não tem como eu não ver que isso é Deus em minha vida. As transformações, né, que aconteceram de me entender por gente até o dia de hoje, de realizar sonhos, né, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele continua realizando milagres, né, na vida daqueles que o busca, que crê, que vive ali realmente a palavra. Então, assim, ontem mesmo, no culto de oração, a mensagem que foi pregada era sobre a obediência. Então, hoje eu tenho vivido em obediência, né, da palavra do Senhor. Não sou perfeita, né, tenho erros, mas, assim, no que eu posso ali, realmente tentando como filha, né, amada, e ver o cuidado que Deus tem com a minha vida, nos mínimos detalhes que eu vejo a cada dia que Ele me permite a vivenciar, é só gratidão, só vivendo ali mesmo e dizer, Senhor, como Tu me amas, como o Senhor me permite fazer tantas coisas maravilhosas nessa vida. E vai ter os dias difíceis também, né? Ele ensina e fala na palavra dele que teria dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis ele estaria comigo. E como eu vejo a presença dele nos dias difíceis também. Então, é isso que me fortalece, né? De eu ter essa fé de saber que realmente eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso e que vai ter dias difíceis, mas eu buscando ali, dizendo, Senhor, mas Tu tá comigo, então eu vou passar por essa prova dando glória a Deus. Então eu tenho muito prazer, né, em falar que eu realmente busco, vivo ali na dependência do Senhor. Quem me conhece no dia a dia sabe, vê, né? Então o maior testemunho que a gente pode dar é realmente a nossa vivência, é a conexão no dia a dia com pessoas, né? Porque Deus nos uniu, Ele diz, você é a imagem e semelhança de mim. Então as pessoas, né, são Deus aqui na Terra. Então que a gente possa amar o nosso próximo, porque a gente vai estar amando a Deus. Com certeza. E se você tivesse a oportunidade de hoje fazer um prato para Deus, o que você faria para Ele? Nossa, que responsabilidade, hein? Senhor, para Deus, com certeza a comida mais saudável, né, possível, porque o alimento, ele tem o poder de cura, né? Tem o poder, o Senhor nos dá esse entendimento de fazer boas escolhas. Então, diariamente, quando eu posto, eu tento ser uma influenciadora, né? Aquela influenciadora ali da vida real. Vida real mesmo. Tudo que eu como no dia a dia, sempre estou postando, estou fazendo boas escolhas. E essa questão da alimentação é eu saber que eu vou estar nutrindo o meu corpo. Então, que eu nutra meu corpo com as melhores coisas que o Senhor nos deu, que são realmente até coisas, né? Hoje, quando a ciência traz o estudo, que é você de cascar mais e desembalar menos. Então, Deus pode ter certeza que o prato que eu faria para Ele é com as próprias coisas que Ele nos dá no dia a dia, que são as raízes, né? Vindo coisas assim diretamente da natureza, sem precisar do processo tão grandioso que é alimentício. Amém. Quero lhe agradecer pela sua presença, né? Dizer que foi muito edificante, o aprendizado muito grande, né? Que Deus ele continue lhe abençoando, trilhando a sua jornada aqui na Terra, edificando mulheres, abençoando a vida delas, porque quando a gente leva a palavra do Senhor, quando a gente leva a presença do Senhor, a gente está abençoando as pessoas de uma certa forma. Sim. Né? Que Ele venha cada dia mais realizar os seus sonhos, que você nunca deixe de sonhar, porque a gente tem que estar sonhando constantemente. Sim. A gente tem que sempre estar em busca de coisas novas. Sim. Né? Para poder ter o incentivo de se levantar, né? E almejar e conseguir realizar. Sim. Né? Eu vejo em você uma mulher assim muito forte, muito determinada,
né? Obrigada. Que fica com aquele olharzinho assim lá, com a lagrimazinha escondida, tentando segurar, ser Sim. forte. Mas Deus sabe todo o processo, o Sim. quanto Ele sustentou, o quanto Ele lhe exaltou e tem lhe exaltado aqui na terra, através de tudo que Ele tem colocado em suas mãos, pelo seu talento, né? Uma Sim. mulher muito forte, muito determinada. Não é fácil enfrentar um processo de evolução assim, na mudança do corpo, de enfrentar um esporte também, Sim, sim. né? Então, que Deus ele continue guiando seus passos a cada dia, que você seja muito, muito, muito mesmo abençoada e próspera aqui na terra. Obrigada. Eu que agradeço, né, também a oportunidade que realmente o Senhor continue colocando em seu coração, né, e usando pessoas para trazer o testemunho, porque eu fiquei lembrando, né, dizendo, nossa, que incrível você trazer isso, né, que é uma forma realmente de pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor através de vidas, né? Isso. Que conta seus testemunhos, dos processos que teve, como que superou aquilo que não é fácil, né? No dia a dia, a gente enfrentar as milhares coisas que a gente faz, mas sabendo que Deus une e conecta pessoas para que justamente um venha ajudar o outro através de processos, né, de histórias que tenham vivenciado. E até uma forma da gente apresentar Deus para algumas pessoas que não conhecem Deus como nós conhecemos hoje. Isso. Né? Porque quando eu estava no passado, digamos, no Egito, que eu não Sim. tinha o conhecimento de Deus, de saber que uma oração ela muda todo o curso de uma vida, né? Sim. Então, tem pessoas que ainda não chegaram a alcançar esse nível de espiritualidade que a gente tem alcançado hoje, de conhecimento de Deus. Né? De que Deus responde orações, de que Deus ele faz milagre através de uma oração. Sim. Que é buscando somente a Ele que a gente vai ter a real saída de cada problema que a gente enfrenta aqui na Terra. Então, através desses testemunhos, pessoas elas estão sendo tocadas e inspiradas em buscar verdadeiramente a Deus. Sim. Em saber que um joelho dobrado, ele move os céus e a terra. Sim. Né? E aí se pergunta, qual é esse seu Deus? Eu quero conhecer. Isso. Porque você fala tanto desse Deus que você consegue as coisas, né? Verdade. Porque o que a gente vê muito das pessoas é sempre quando elas veem você alcançando, realizando coisas. Isso. E porque as pessoas têm essa concepção de que Deus ele só é na vida da pessoa se ela for próspera financeiramente aqui na Terra. Isso. Mas só que Deus ele é na vida da pessoa, principalmente no lado espiritual. Sim. É quando ele lhe usa com o dom da cura, o dom da oração, o dom de pregar, o dom de evangelizar, o dom de cuidar de pessoas que estão nas ruas, que estão nos hospitais. Né? Mesmo. Deus ele vai usando e vai abençoando cada um de uma maneira diferente. Então que essas pessoas elas têm o entendimento que para Deus ser na minha vida e na sua vida, não é necessário eu ter uma mansão, eu ter um carro do ano, nada disso. Né? É tanto que quando vai colocar exemplos, tanto se fala, como assim que uma pessoa tão rica, que mora numa mansão, que tem carros de luxo e é tão infeliz, vive doente. E aí vê ali uma pessoa tão simples, numa casinha, às vezes não tem nenhum automóvel, a forma de se deslocar é através de um ônibus e essas coisas. Mas uma pessoa tão feliz, com carisma, que vive ali assim, transbordando. Porque é tem Deus. a presença de Deus verdadeiramente Deus. ali constantemente, todos os dias. Então que as pessoas elas entendam que Cristo é isso, Cristo ele habita na simplicidade, né? Jesus quando ele veio à Terra, ele poderia vir como um rei, como um príncipe, ele tinha poder para isso, mas não. Ele veio com toda a simplicidade do mundo, nascendo de uma manjedoura, né? Isso. De uma família simples, de um carpinteiro, né? Então para mostrar que o amor dele é incondicional, independente de questões financeiras. Sim. Né? Sim. Então, que Deus ele continue abençoando, tocando corações. Amém. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente vai ter um testemunho muito forte aqui, muito impactante. O testemunho de Maiara. Ela, há 3 anos atrás, ela tentou suicídio. Ficou 65 dias hospitalizada, 40 dias em coma. E os médicos eles já desacreditavam que ela iria sobreviver. Fizeram de tudo e no lugar dela melhorar, ela só piorava. Ela ficou sem andar, o pai teve que parar de trabalhar para poder cuidar dela, né? E ela sempre teve na cabeça que ela iria voltar a andar o mais rápido, e assim aconteceu. Aí, quando ela melhorou 70%, ela acabou virando as costas para Deus, mudando de religião. E o mais vocês vão saber na próxima quarta-feira, porque é um testemunho muito forte
né, que vai edificar muitas vidas, principalmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram o firme fundamento da fé, de realmente seguir a Deus e se firmar no caminho dele. Porque às vezes a gente desvia, né? Sim. Mas quando Deus ele tem propósito, você sai por um tempo, mas Com depois certeza, você volta. com né? certeza, não tenho dúvida disso. Então, quero lembrar também do meu livro de orações, Diário de uma Filha em Recomeço, Orações Vividas em um Processo, que eu creio que no nome de Jesus já está chegando no final, Amém. mas que serviu e tem servido muito para me amadurecer, para me moldar como pessoa, para intensificar a minha busca diante de Deus, né? Porque Deus ele tem esse trabalhar na vida da gente, né? Ele coloca uma dificuldade para que você venha buscar Ele verdadeiramente, Sim. olhar mais para Ele e para Ele mostrar que só Ele é quem pode lhe tirar, só Ele é quem pode mudar todo o curso do que você está vivendo. Realmente. Então, só quero mais uma vez louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazendo pessoas, trazendo testemunhos, né? Que você mais uma vez venha recomeçar, venha se reconectar com a gente, né? Que vocês venham estar aqui presentes, vivenciando e testemunhando testemunhos vividos, né? De pessoas que realmente tiveram um encontro e têm a presença do Senhor constantemente em suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima quarta.